Olá pessoal, daremos início ao novo conteúdo que estão nas páginas 102 a 111, que trata-se de tabelas e gráficos, né? Bom, tabelas, pessoal, antes de construir uma tabela, precisa coletar os dados, né? E aí se coloca numa tabela e através dos dados que contém nela, nós construímos o gráfico. Bom, apresentação de informações por meio de tabelas. Bom, os dados coletados em uma pesquisa podem ser organizados em tabelas ou em gráficos, né? Dizemos que tabelas são uma forma de organizar os dados em linhas e colunas, resumindo as informações. Então, aqui temos uma tabela, onde temos aqui o título, cabeçalho, o corpo e a fonte. O título é que indica o assunto da tabela. O cabeçalho indica o assunto de cada coluna que aborda. O corpo expõe os dados da tabela. E a fonte, de onde você tirou, né, as informações necessárias para construir uma tabela. Então, aqui se trata, né, de faixa etária, as idades dos alunos, né, do colégio Educar. E aqui temos as turmas, né, sexto A, sétimo A, enfim. E as idades. Então, por exemplo, no sétimo A, temos alunos, né, com as idades entre 11 e 12 anos. Oitavo A, apenas com alunos de 13 anos. Tá bom? Esses são os dados coletados, né, que colocamos nesta tabela. E aí, para se construir um gráfico, utilizamos estes dados. Aqui temos outra tabela, só para conhecimento de vocês. Aqui tem em 2010 o IBGE fez um levantamento sobre os bens duráveis presentes nos domicílios brasileiros. O resultado foi divulgado por meio de uma tabela. Então aqui temos aqui, aproximadamente quase 54 milhões e 500 mil. Tem televisão, né, nas casas. Geladeira, aproximadamente 54 milhões. E assim são os dados coletados pelo IBGE em 2010. Tá? Foi colocado nessa tabela para mais fácil a pessoa visualizar e identificar. Tá bom? Em números, a quantidade que tem em determinado, né, bens. No caso, televisão, geladeira, telefone celular, né, e outros bens aqui abaixo também. Tá bom? Gráficos. Agora eu vou mostrar para vocês alguns modelos de gráficos, tá? Porque sexto ano se trabalha mais em análise de gráfico, né? Responder algumas perguntas relacionadas a um determinado gráfico. No sétimo se constrói vários gráficos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro gráfico é o gráfico de barra, tá? Na horizontal. Então aqui, como vocês podem observar, temos o título, né, que trata-se de quanto tempo vai levar para o plástico desaparecer. E aí temos aqui, ó, alguns exemplos, né? A fralda, quantos anos, né, a fralda se decompõe? Então tá 450 anos, né? Esses números aqui representam os anos, tá? E aqui representa, né, são os determinados objetos, no caso aqui a garrafa. Ele demora 450 anos para se decompor. A linha de pesca, 600 anos. Então, se você olhar a altura do gráfico, ele vai até lá uns 600. 450, ele vai aqui no meio, entre 400 e 500. O 300, ó, no 300. Tá bom? Mas só para conhecimento, né, de modelos de gráficos, então esse primeiro é o gráfico de barra na vertical. Temos um outro gráfico na horizontal, tá bem? E dependendo do assunto, se utiliza esse determinado gráfico. E esse aqui, pessoal, é o chamado gráfico de linha, que representa a variação de temperatura, né? Representa, por exemplo, segunda-feira estava com 6 graus. Na terça foi para 9, mais ou menos, né? Uma média aí
quase 9 graus, um pouco mais. Enfim, na quarta-feira, abaixo de 6, né? Uma média de 6 graus. Depois na quinta-feira, 8 graus. Então, essa linha indica uma variação. Então, você vai indicando, né? No caso aqui, os dias da semana. E aí você indica os pontos, depois liga a linha. Tá? Por isso que esse gráfico é chamado gráfico de linha. E esse daqui, ele é chamado gráfico de setores. Tá bom? Conhecido como pizza, né? E esse gráfico, para encontrar esta proporção, por exemplo, de 29%, vocês vão trabalhar bastante o ano que vem, tá? Fazendo construção deste gráfico. Porque aí tem que utilizar transferidor, né, graus, compasso, né, e existe um cálculo matemático para você encontrar esta proporção, para ver quantos graus, né, representa essa abertura aqui de 29 graus. Mas só o ano que vem. Sexto ano é mais para conhecimento dos modelos de gráficos. Tá bom? Gráfico e resumo das informações. Isso aqui é um modelo de gráfico que contém as informações, tá? Como se estivesse numa tabela e depois feito um gráfico, ou seja, está tudo junto. Então, os dados estão aqui embaixo, ó, dos anos 2012, 13, 14 e 15. E aqui em cima são os meses, tá? J, janeiro, F, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, este gráfico aqui, ele representa, né, cada mês do ano de 2012 a 2015. E pode ver que existe uma variação, né? Ele sobe, desce, sobe, vai aumentando, né? Enfim, é um modelo de gráfico, né? Bastante usado também para representar um determinado assunto, né? Então, vocês vão ver bastante também nas reportagens, né? Em outros assuntos diversos, existem esse tipo de gráfico que traz, no caso aqui no exemplo, né, todos esses dados aqui como se estivesse numa tabela, né, de 2012, 13, 14 e 15, resumindo tudo com o gráfico junto. Bom, como no sexto ano se trabalha análise de gráficos e respondendo algumas perguntas, basicamente é isto, tá? Então fica aí de dever para vocês das páginas 107 a 111. Bom, no próximo encontro farei a correção. Até mais.